Tem gente que acredita em Papai Noel. Tem gente que acredita em Coelhinho da Páscoa. E tem gente que acredita que o Vasco da Gama não vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. São 13 rodadas, o Vasco tem 2 vitórias e 8 derrotas, sendo 7 num espaço de 8 jogos. A janela abre no dia 3 de julho e, até o momento, os únicos reforços anunciados são Serginho Sem Fronteiras, Maicon, God of Zaga e Gary Medel, que vai chegar no Rio aparentemente na quinta-feira e sequer vai jogar contra o Cruzeiro, que é o nosso próximo compromisso. Todo mundo sabia que a enfrentar o Botafogo hoje, né, seria uma tarefa muito complicada. Afinal, estamos falando do líder do campeonato, um time que tem a melhor defesa, que está invicto no Newton Santos, aliás, venceu todos os jogos, né, dentro de casa, e seria o confronto do líder contra o 18º colocado, né? Assim, é clássico, beleza, é clássico, mas o Vasco está com desempenho sofrível. A derrota em si é um resultado esperado. Agora, tem coisas que não dá para aceitar. Embora o Botafogo tenha a melhor defesa, a única chance clara do Vasco foi doada pelo Botafogo, né, que foi a oportunidade que o Alex Teixeira deu aquele chute ridículo e o Lucas Perry defendeu. O time não tem um único ataque articulado, né? A bola cai no pé do senhor Figueiredo, que muitos acham que, não, pô, é da base, jogador voluntarioso, mas é muito ruim. Ele não tem habilidade, ele não tem inteligência de jogo, não tem passe, não finaliza, não dribla. O que o Figueiredo faz em campo? Alguém sabe me explicar? Eu realmente gostaria de saber. É ridículo, em pleno 2023, a gente ter que ver esse indivíduo como titular do Vasco, né? Pedro Raul, olha, são mais de 10 milhões gastos na contratação desse sujeito. E a gente não pode nem chamar ele de cone, porque o cone, quando a bola vem na direção dele, ela desvia de trajetória, né? Ele não consegue nem fazer isso. Parece mais uma parede, assim, que a bola vai e volta, né? Quase um estilingue. Que coisa ridícula, cara. Que contratação decepcionante, coisa lamentável. Esse sujeito, assim, me faz ter saudade até do Raniel, porque o Raniel, por pior que fosse, né, ele pelo menos sabia bater pênalti. O Pedro Raul, nem isso, né? Então, é incompetente em todos os quesitos possíveis. É um desempenho sofrível. Do outro lado, nós temos o Raquítico da Argentina, né? Com todo respeito ao Orediano, mas ele não tem condições de performar profissionalmente no futebol brasileiro. Pelo menos hoje, né? Ele tem técnica, eu vejo isso, mas ele não consegue se impor contra nenhum adversário. Eu acho que tem um problema de adaptação ali, enfim. Hoje, ele não pode nos ajudar. E foram gastos mais de 22 milhões na contratação dele. E é um dinheiro que, no momento, está fazendo falta, né? Porque o Vasco não está conseguindo comprar ninguém no mercado. Tipo, mesmo empréstimos a baixo custo, ou alguma contratação bem barata mesmo, assim, para vir alguém, mas não, o dinheiro está fazendo falta, né? Esse mesmo valor poderia ter sido investido em outras posições carentes no começo do ano, mas não, eles gastaram mais de 22 milhões no reserva do Gabriel Peck, que não pôde jogar contra o Botafogo, né? É duro dizer isso, mas ele faz falta. Nesse time, é titular absoluto. É um jogador que eu tenho muitos pés atrás, mas, dada a concorrência terrível, acaba sendo titular inquestionável, né? Pelo menos no cenário atual. Vamos lá, os outros jogadores, o que é que eu posso dizer? O meio-campo, gente, é uma coisa ridícula. O Marlon Gomes, coitado, ele jogou sozinho. Aqui, eu bato palmas para o Marlon, porque ele realmente foi o único jogador do Vasco lúcido, o único que você vê algum talento, que sabia o que estava fazendo, mas acompanhado de pernetas, perebas, bagres e tudo que você possa querer chamar. Enfim, ele é um desperdício de talento. O Marlon Gomes é um desperdício de talento no Vasco. Ele deveria estar num ambiente que propiciasse, que desenvolvesse e performasse o melhor do seu futebol, mas não é o que vem acontecendo. O Zé Gabriel, ele era um jogador que tinha sido descartado antes e que foi reintegrado por falta de opção. Esse tomate teve um lance no primeiro tempo, o contra-ataque 5 contra 4, né? Que ele, ao invés de tocar para algum companheiro, resolveu isolar a bola e deu um chute ridículo. E, assim, eu acho que isso traduz exatamente o que esse indivíduo faz em campo. É horrível, horrível. Eu não devia mais vestir a camisa do Vasco. A defesa é aquilo, né? O Vasco não consegue reter a bola no ataque,
né? Fica perdendo o tempo todo, porque as jogadas morrem, né, naqueles inaptos que recebem em condições de marcar ou que seja, né? Aí o Botafogo o tempo todo rouba a bola, tem a vantagem e uma hora a defesa não aguenta. Foi o que aconteceu. E, claro, o Pumita Rodrigues, ele tem seríssimas dificuldades na marcação. Mas como o Vasco é esse vácuo coletivo, e o interino ele resolveu botar um time ofensivo contra o líder do campeonato, uma coisa que eu simplesmente não consigo entender, né? Ele ficou exposto. E nisso de ficar exposto, ele contribuiu para ele falhar nos dois gols do Botafogo. Assim, gente, olha, é inacreditável. Porque você vê, assim, a questão não é nem a derrota. Assim, porque a derrota, nessas circunstâncias, é normal. É triste dizer isso, mas é uma derrota normal. Mas você não consegue pegar a atuação e extrair nada de positivo. Tipo, teve o Marlon, beleza, mas e o resto, assim? Pô, sabe? É coisa lamentável, cara. Aí me vem o senhor Paulo Brax e não consegue trazer ninguém, porque fica essa diretoria mão de vaca, junto com o diretor Tartaruga, e os caras não conseguem negociar com nenhum jogador acima da média. Claro, porque jogador bom, jogador que tem nível, que vai elevar o patamar do time, exige um salário acima da média. Exige que você desembolse algum valor para trazer o indivíduo até o Vasco, porque, claro, existe concorrência, né? Os concorrentes normalmente têm dinheiro, né? Mas não, eles não conseguem. Então, todas as negociações promissoras com jogadores que a gente sabe que chegariam e seriam titulares, elas não se concretizaram e não vão, porque o Brax é incompetente, ele é lento, sem senso de urgência, tem essa pirâmide burocratizada que é o Vasco, que pô, tem que perguntar para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, assim, ninguém toma decisão, ninguém tem autonomia para nada, né? E é isso, não se consegue reforçar com jogadores que vai levar o patamar do time. Se vocês forem ver de uma forma prática, o ataque do Vasco hoje é o mesmo da Série B. É o mesmo da Série B, porque o Pedro Raul foi uma contratação que não vingou. O Orelhão, ele virou reserva do Gabriel Peck, só jogou hoje porque ele estava suspenso. E, quer dizer, as únicas duas contratações para ataque, elas não estão performando bem. Então, a nível prático, é o mesmo ataque da segunda divisão. Não tem como dar certo. Aquele Carabajal que veio do Santos também, muito fraco também, não fez nada. O cara não está sendo escalado, já diz muito sobre o nível dele, né? Aquele Juan Cruz também nem jogou contra o Botafogo, mas enfim, não está sendo aproveitado porque é ruim, é muito ruim. Tá tudo errado, gente. Aliás, vale a pergunta. Alguém sabe me dizer onde está o senhor Luiz Melo? Alguém sabe? Alguém? 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 Não, ninguém, né? Mas uma coisa eu posso apostar. Ele está muito feliz com a vitória do time dele, o Flamengo. Isso deve ter feito o fim de semana, porque, afinal, no clube em que ele está empregado, as coisas estão difíceis e não parecem dar indícios de melhora. O barco está à deriva e nada é feito, não se comunica nada. Não há correção de rota. O Vasco continua sem técnico. Eu estou gravando isso aqui pleno domingo à noite. O Vasco segue sem um treinador. O Botafogo, que perdeu o Luiz Castro agora nessa semana, já está no mercado, já tem alvos bem definidos. O Vasco não, ele só sondou alguns nomes, mas não chegou a entrar em negociação com ninguém de fato. Gente, eles não perceberam a situação gravíssima que o time está, que no mundo ideal era para já chegar na segunda-feira, dia 3, e já ter pelo menos uns 5 nomes engatilhados, já treinando para poder jogar a próxima partida, né? Na prática, o Vasco vai ter dois, sendo que nenhum deles é inquestionável, né? Eu não vou nem dizer que a culpa é do jogador, porque, pô, o cara que nunca teve uma carreira muito estável, que está embaixo, assim, recebe uma proposta dessas, mesmo com o Vasco nessa draga que está agora, é difícil ele arrumar algum outro clube que ofereça algo desse tipo, né? Então, lembrando, o Maicon era a quarta opção da zaga do Santos e o Serginho fez a carreira toda em ligas alternativas da Europa, né? A mais expressiva que ele jogou foi a da Turquia. Antes tinha Albânia, Kosovo, Macedônia. Eu não preciso me aprofundar, né? Eu acho que, enfim. Claro, a gente torce para surpreender, para ele ir bem, mas o histórico diz o contrário, né?
porque o scout do Vasco deve ser o pior do Brasil. O chefe de scout, o senhor Vitor Bastos, ele está no clube desde os tempos do Eurico Miranda. Vocês sabiam disso? 2015. Ele participou da montagem de todos os elencos fracassados e acreditaram que esse sujeito com a SAF poderia ajudar. E realmente, olha, estão de parabéns. Fazendo uma conta grosseira, o Vasco precisa vencer 12 de 25 jogos para chegar à conta mágica dos 45. Ok, vamos dizer que não precisa ganhar 12. Vai, ganha 10, empata 6, perde 9. Daria para escapar, né? Talvez até com alguns empates a menos, porque, claro, a nota de corte pode diminuir. Mas a princípio é isso. Como esses desqualificados querem me fazer acreditar que o time que ganhou 2 partidas em 13 vai conseguir isso? Eu acho que é um verdadeiro escárnio, né? É desafiar a nossa inteligência. E sensação de revolta, de que estamos sendo comandados por pessoas que não têm a menor ideia do que fazer, sem convicção, sem qualidade para desempenhar a função. E é isso. O Vasco está caminhando para o seu quinto rebaixamento. Não é uma tarefa difícil de escapar, porque do 14º para baixo, né, tem times com 13, 12 pontos. Então, assim, o Vasco emendando uma sequência de vitórias consegue sair da zona de rebaixamento, né? Tem muitos times que estão fazendo campanhas ridículas também. Só que vai ser esse catado aí. Eles não vão anunciar ninguém que realmente seja de nível. É sempre jogadores de qualidade questionável, que a gente sabe que não vão. Olha, que coisa lamentável, cara. Assim, é lamentável mesmo. É muito triste. Muito triste a gente ter que reclamar dessas coisas. Tem que saber. Uma SAF que muitos, eu incluso, a gente viu como com esperança, sabe? A chance de fazer o Vasco se reerguer, mudar de patamar, porque da forma que estava no associativo, né, com mais de um presidente amador e que só afundou mais o clube, aquilo ali não dava. A gente sabia que tinha que mudar alguma coisa, né? Só que o modelo de SAF acabou culminando na escolha do grupo errado, pelo menos até o momento. Eu gostaria muito que eles calassem a minha boca e a dos demais torcedores, que eu tenho certeza que estão muito insatisfeitos com o que vem acontecendo. Tá complicado. Ah, tá complicado. Eu vou fazer uma pergunta final. Hoje, quem que manda no futebol? Quem que demite o Paulo Brax? É o Luiz Melo? É o Johannes Sport? Eu gostaria de saber. Porque manter esses caras aí não vai dar certo, né? Afinal, vai interromper as negociações. Ele não vai concretizar. Com jogadores bons, o Brax não vai concretizar. É notória a incompetência desse cidadão. Então manda embora, traz outro e recomeça tudo. Faz isso enquanto ainda é tempo, né? Porque o Vasco tem pressa, mas o Tartaruga não.